e veio estar conosco. Agora nós teremos mais um seminário e ele será apresentado pelo pastor Francisco Wellington Almeida, secretário da Associação Norte do Pará. O pastor Wellington esteve conosco hoje pela manhã, pregou no primeiro culto da igreja, foi uma bênção a mensagem dele, e eu tenho certeza que mais uma vez Deus há de iluminá-lo para que a mensagem alcance o seu coração. Pastor, seja bem-vindo mais uma vez e que Deus lhe use poderosamente. Obrigado, pastor. Irmãos, é uma alegria poder estar com vocês nesse momento assim especial. Quando a igreja, a nível de instituição, pensa num momento como este de vigília, isso é um ensaio, um estímulo para que a gente possa, a partir desse referencial, desenvolver uma experiência com Deus pessoal. Isso aqui é institucional, é uma promoção da igreja, um movimento que nos leva a uma reflexão da importância de termos um tempo com Deus. E o tempo da vigília, às vezes a gente faz uma contagem de tempo como virada da noite, e a vigília não precisa necessariamente ser desta forma. A vigília é aquele tempo que eu dedico para estar na presença de Deus, e pode ser nas primeiras horas da manhã, pode ser nesse final de tarde, como estamos fazendo aqui, início de noite, e eu quero crer que todos nós sairemos daqui abençoados, fortalecidos e aperfeiçoados na nossa experiência com Deus. Pode projetar, por gentileza? Esse seminário preparado pelo pastor Godinho, ele trata de um assunto bem presente e que desperta a nossa atenção para a que podemos estar expostos no tempo do fim. São os enganos satânicos no tempo do fim. Quando se pensa em Satanás, qual é a imagem que vem na sua mente? Eu não sei se a mesma que vai na sua mente, a mesma que eu desenvolvi na minha, porque a experiência de ter a imagem de Satanás é de alguém bem feio, bem com garfo, aquele desenho, aquele estereótipo já criado por alguns incentivadores aí dessa imagem. Há aqueles que acreditam até que ele tenha ficado aleijado porque caiu do céu. Então existe que seja preto, que tenha patas fendidas, tenha chifre, língua. Bom, quando a gente busca alguma coisa ligada ao mal, a gente sempre vê garfo, língua de serpente e uma aparência feia. E isso parece-me que é uma estratégia de Ellen White, que segundo o Espírito de Profecia, ele aprecia esse tipo de representação, porque você espera ele de forma feia, terrível e espantoso, e ele vem de forma bonita, atrativa, e desta maneira ele enreda muitos ao engano. A nossa expectativa a respeito da aparência do inimigo é de que ele é astuto, e devemos, portanto, ter o discernimento espiritual, não para se preocupar com a aparência, mas se preocupar com as propostas. A aparência, elas enganam, eu falei um pouco desse tema hoje de manhã, mas o que ele está propondo, quais são as suas insinuações? E aí, à luz da palavra de Deus, que é a nossa referência, nós podemos perceber se estamos sendo enredados pelo inimigo ou não. Lembre-se de que ele usou também com Jesus a própria palavra numa estratégia de enredar Jesus ao erro a partir do que estava escrito. O outro objetivo desse seminário é abrir os olhos de todos nós com respeito ao modo como o arqui-inimigo atua. Portanto, detectemos seus ardis e estejamos em alerta. Quando Ellen White fala no livro Testemunhos Seletos, na página 431, ela diz que coisa alguma perturba tanto a Satanás como lhe conhecermos os ardis. Se estamos vivendo em tempo de guerra, em tempo de grande conflito, quando eu digo em tempo, já há muito tempo, considere, portanto, o tempo da sua vida, desde que você nasceu, desde que você já entrou nessa atmosfera do grande conflito. Então cada um tem o seu tempo de disputa, de guerra, de luta, de desafios, mas esse tempo, Satanás tem atuado com muitos ardis, e conhecer as artimanhas de Satanás é uma estratégia dessa guerra, não que ela esteja necessariamente sob o nosso domínio, mas nós estamos seguramente envolvidos nela. A advertência bíblica, em 1 Pedro 5,8, é que sejamos sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Usando essa figura de linguagem, essa metáfora do leão, o que você faria se visse um leão pronto para lhe devorar?
Bom, seguramente alguma coisa diferente da de você se entregar a Ele. Qualquer outra coisa valeria, menos você se entregar a Ele como alimento. Então vale tudo, correr, pular cerca, subir uma árvore, valeria tudo. O medo faz proezas em alguns momentos da nossa vida. Mas escute, menos se entregar a Ele. Isso aqui é para refletir, porque o convite de Deus é que nós nos entreguemos a Ele, a Deus. E muitas vezes as nossas ações e atitudes correspondem a uma entrega a este inimigo de Deus. Então, tenha cuidado, porque se ele é o inimigo e ele é um leão que quer devorar, tenha sabedoria para não se entregar desta forma a este sedutor. O tema do grande conflito está no livro Nisto Cremos, é a crença fundamental número 8. E eu vou ler rapidamente um pouco dessa crença fundamental esboçada nesse livro que apresenta as doutrinas, as 6 doutrinas da igreja e as 28 crenças fundamentais. Toda a humanidade está agora envolvida num grande conflito entre Cristo e Satanás. Entenda, não é os adventistas, toda a humanidade. Quanto ao caráter de Deus, sua lei e sua soberania sobre o universo. Esse conflito originou-se no céu quando um ser criado, dotado de liberdade de escolha, por exaltação própria, tornou-se Satanás. O texto continua: o adversário de Deus, e conduziu à rebelião uma parte dos anjos. Ele introduziu o espírito de rebelião neste mundo ao induzir Adão e Eva em pecado. Este pecado humano resultou na deformação da imagem de Deus na humanidade, no transtorno do mundo criado e em sua consequente devastação por ocasião do dilúvio mundial. Observado por toda a criação, este mundo tornou-se o palco do conflito. Cristo envia o Espírito Santo e os anjos leais para os guiar, proteger e amparar no caminho da salvação. Essa é uma síntese do que seja a crença fundamental número 8, que trata do grande conflito. Começou no céu, pelo exercício da liberdade e pela exaltação própria. Lembre-se que Satanás elevou-se, exaltou-se e quis estar acima de Deus. Escute, esse grande conflito começou no céu, mas no Jardim do Éden ele se repete, porque também Adão e Eva ouviram da mesma proposta. Na verdade, Eva ouviu da mesma proposta, e a proposta era: sereis semelhante ao Altíssimo, conhecereis o bem e o mal. Então se repete. E no tempo de hoje, você pensa que mudou a proposta? Não mudou, não mudou, porque a nossa tentativa de fazer a nossa vontade nada mais é do que exaltar-se a si mesmo. E nós ainda vivemos essa experiência do grande conflito, quando exercemos a nossa vontade como soberana e não nos submetemos à vontade daquele que é o senhorio, aquele que deve ser o senhorio da nossa vida, o nosso Deus, através da sua palavra. Assim, irmãos, a fórmula da tentação continua a mesma, e o segredo para cair nela é só tentar colocar-se no lugar de Deus. Qualquer coisa que fuja a possibilidade de ser a vontade de Deus, a expressão da sua vontade na palavra, qualquer coisa que fuja a possibilidade de eu estar seguindo a orientação de Deus na palavra, pode se tornar uma tentação. E é nessa atmosfera desse grande conflito que devemos estar alertas, vigiando e orando, porque até em última instância o inimigo pode usar o está escrito, como usou no Éden, como usou com Cristo na tentação dos 40 dias no deserto, e pode usar também conosco, de maneira que a gente precisa do Espírito Santo. A razão pelo que a crença fundamental chama atenção para esse aspecto. Ele enviou o Espírito Santo para nos guiar, nos dirigir, nos proteger, os anjos para nos amparar. E Ellen White fala no livro Testemunhos Seletos, na página 429 do volume 1, à medida que se aproxima o tempo de Cristo manifestar-se nas nuvens do céu, as tentações far-se-ão sentir com mais poder sobre os que guardam os mandamentos de Deus, pois ele sabe que seu tempo é curto. O grande conflito no tempo do fim, ele se intensifica, por conta de que Satanás sabe da circunstância em que ele está, e ele deseja enredar para o seu lado o maior número de pessoas. Portanto, vamos aos 10 enganos de Satanás no tempo do fim. Aqui estamos, todos nós, susceptíveis. Primeiro, ele toma nota do assunto a ser apresentado ao povo. Aqui é um detalhe interessante. Quando o pastor, o ancião, o líder, o mensageiro de Deus está preparando a mensagem,
ele está vendo, observando. Interessante isso aqui, né? Eu estava numa igreja há 15 dias atrás, quando estávamos falando da tentação de Eva, porque que ela se aproximou da árvore. E eu estava na classe assistindo a apresentação, eu achei interessante a expressão que a irmã usou. O professor perguntou, e por que Eva se aproximou? A irmã disse assim, porque ela era uma abelhuda. Uma expressão muito paraense, muito nossa, né? Ela era uma abelhuda. Ele está como um abelhudo, olhando o que nós estamos escrevendo, o tema que estamos preparando, o texto que estamos estudando. Olha o propósito. Toma nota do assunto a ser apresentado ao povo e emprega então todo o seu engano e astúcia no sentido de amoldar as circunstâncias, a fim de que a mensagem não atinja aqueles a quem ele está enganando a respeito daquele mesmo ponto. Já pensaram nessa estratégia, como é articulada? Ele está ali observando o tema e depois ele sabe que pessoas serão ou poderão ser alcançadas por essa mensagem, e ele então age de maneira que eles possam perder. O pastor Godinho não separou esse texto, mas existe um texto, me parece também no Testemunhos Seletos, e é um texto assim, nós precisamos ouvir com maturidade, tá? Ele diz assim, que o inimigo usa crianças na igreja, para que no momento crucial da mensagem, que serviria para alcançar você ou eu, ou qualquer pessoa, essa criança distraia, porque corre, porque faz barulho e distraia, e a pessoa perde o time. Estou contextualizando a expressão aqui, tá? Ela perde o time que seria crucial para ela ser tocada pelo Espírito Santo. Então veja que estratégia, ele não está apenas assistindo o que eu estou preparando de sermão, mas ele vem para, através de seus enganos e sutilezas, distrair aqueles que naquele momento, naquela circunstância, e ela coloca a expressão de criança, mas eu entendo que os adultos também podem ser uma influência negativa. Ou você não já perdeu o time de uma mensagem, você estava ouvindo aqui, de repente alguém chama a sua atenção, conversa alguma coisa com você, quando você retoma, já perdeu a linha, já perdeu a fala, e diz, puxa, o que o pastor falou? E você perdeu o tempo daquilo que poderia ser uma palavra de renovação para a sua vida. Então fique atento com esse engano, ok? Uma outra fala é com relação, Satanás e os servos do Senhor opressos por causa das trevas espirituais que envolve o povo. Veja, a primeira fala dela é com relação aos ouvintes, e agora com relação aos mensageiros. Estão opressos pelas trevas espirituais que envolve o povo. Ouve suas fervorosas orações, rogando graça e poder divinos para quebrar a fascinação da indiferença, descuido e apatia. Então, com renovado zelo, desenvolve suas artimanhas. Segunda, é a tentação à satisfação do apetite. Observe que esse seminário, ele apresenta 10, obviamente que não são os únicos, mas no foco e que estamos apresentando aqui, são 10 situações em que Satanás se apresenta no tempo do fim com seus enganos. Tenta os homens a satisfação do apetite ou alguma outra forma de condescendência própria. Então, veja, está ligado ao apetite e também à condescendência própria, embotando assim a sua sensibilidade, de maneira que deixem de ouvir precisamente as coisas que mais necessitam aprender. Sabe o que acontece, irmãos? Às vezes, estar desconcentrado, estar desconcentrado na igreja e perder também a compreensão do que está sendo dito, começa lá na mesa, em casa, quando eu me alimento mal, ou quando eu como muito e venho para a igreja, e de alguma maneira isso contribui para que eu esteja distraído e insensível à percepção, embotando assim a sensibilidade do discernimento. Então, cuidado com a satisfação do apetite, ok? Terceiro ponto, faz negligenciar a oração e o estudo das Escrituras. Aqui ele vai na jugular, porque esse ponto aqui, ao negligenciar, nós perdemos a força espiritual e o argumento que seria fundamental para
contrapor-se à verdade. Nós não sabemos o que está escrito, e aí a gente só fala o que está achando. Cuidado, porque esse tempo dedicado ao estudo da Bíblia e à oração, uma vez disponibilizado e aproveitado, coloque em nossas mãos as armas de Efésios 5, por exemplo, Efésios 6, coloque em nossas mãos essas armas poderosas, a espada do Espírito. Coloque em nossas mãos o capacete da salvação. Você se arregimenta dos recursos espirituais necessários para estar fortalecido contra os embates de Satanás. Então Satanás bem sabe que todos quantos ele puder levar a negligenciar a oração e ao exame das Escrituras, serão vencidos por seus ataques. Portanto, inventa todo artifício possível para ocupar a mente. Veja, negligenciar a oração e a Bíblia não é uma proposta nossa. Ninguém de bom senso, de boa intenção, vai dizer assim: eu não quero orar e eu não quero estudar a Bíblia. Pode ser que em algum momento a gente faça uma declaração dessa por conta da circunstância da vida, de um desapontamento na percepção pessoal, um desapontamento de Deus, enfim, por alguma razão. Mas em sã consciência ninguém se propõe a isso. A questão não é esperar que eu diga, ou pense, ou fale, ou declare que não quero orar e nem quero estudar. Essa não é a questão é, e as distrações? E o tempo que eu não estou reservando para Deus? Aí sim, eu me ocupo com tantas coisas, porque o Satanás inventa todo o artifício possível para ocupar a mente. Então essas distrações vão tirando o tempo para estarmos na presença de Deus, no estudo da Bíblia e da oração. Você quer saber de uma coisa? Só me responda essa pergunta sem falar nada, não precisa falar não, mas me responda. Você já passou, não foi hoje, hoje é sábado, é o dia do Senhor, então, tá bom? Não foi hoje, mas você já passou em algum dia da semana, só para futucar o cão, você já passou pelo menos o mesmo tempo que você passa diante da televisão com a Bíblia? Já tentou fazer essa experiência? Você já tentou fazer um comparativo se o tempo de oração que você passou se equipara ou equivale ao tempo que você esteve no celular, num grupo social, apenas olhando? Pronto. Então você já entendeu o que eu quis dizer. Às vezes nós nos ocupamos com tantas coisas para depois dizer para Deus que nós não tivemos tempo para Ele. Bom, existe um registro sendo feito a cada dia. E nós vamos ser confrontados em algum momento com essas verdades, do tipo essa: Senhor, é que eu não tinha tempo, Senhor. Ele vai dizer: mas olha, consta aqui no relatório enviado pelo anjo, naquela data lá em Belém, dia 19 de abril, que você estava lá em Ur dos Caldeus. Estou fazendo, quem ouviu a mensagem hoje sabe do que eu estou falando. Pois é, você estava lá em Ur dos Caldeus, eu sei o que é que você estava fazendo lá. Eu conheço o seu nome, conheço o seu endereço e sei o que você estava fazendo. Não, você tinha tempo sim. A verdade é que naquele dia você tirou muito tempo para assistir Netflix. Podia ter tirado um tempo para mim. Então você é indesculpável. Dizer que eu não dei tempo, ou que você não teve tempo, você escolheu o seu tempo. Então, amigos, é importante que a gente considere com seriedade, na perspectiva da prioridade que deve ser dada ao estudo da Bíblia e da oração, porque senão a gente está simplesmente desnutrido espiritualmente. Se tivéssemos colocado só esse item, já encerraríamos o assunto aqui. Quarto engano de Satanás para o tempo do fim: incentiva a procurar algum defeito de caráter no semelhante. Aqui está um ponto que foi seguramente o primeiro reflexo do pecado no Éden. Foi a mulher, foi a serpente, foi Deus. Então essa tentativa de colocar a culpa ou ver defeitos de caráter em outras pessoas é uma fuga que nos permite não nos enxergarmos. De repente seria interessante, em algum momento, quando pensarmos em encontrar algum defeito em outro, lembrar se teria um bom espelho em casa para a gente dar uma olhada e ver quais são os nossos defeitos. Uma confrontação pessoal consigo mesmo, ninguém é perfeito, estamos num processo de transformação e às vezes esse ter que olhar para o defeito do outro justifica, me torna santo diante dos meus olhos. Ele é errado, eu sou certo. Ele é assim, eu sou assado. Então, ele é pior, eu sou melhor. É um risco que Satanás coloca, e diz o texto do grande conflito, na página 519, que sempre houve uma classe que, mostrando-se, embora muito piedoso,
ao invés de prosseguir no conhecimento da verdade, fazem consistir sua religião em procurar algum defeito de caráter ou erro de fé naqueles com quem não concordam. Tais pessoas são a mão direita de Satanás, estão prestando verdadeira homenagem a ele. Olha, irmãos, que eu esteja sentado de alguma maneira em outra cadeira, mas não nessa, do acusador. Quinto, coloca doenças e logo as tira. Olha, esse texto aqui, num estudo bíblico que eu tenho sobre igreja verdadeira, eu trabalho bem esse texto, porque eu presenciei uma cena de uma confrontação de uma senhora lá no Maranhão, que na ocasião ela bateu no peito e disse que a minha igreja faz milagre e a sua não faz. Eu estava no estudo bíblico, e ela já tinha sido, inclusive, da igreja adventista, e estava naquela ocasião numa outra denominação religiosa. A história é bem longa, mas me impactou quando ela disse, eu estava argumentando, mostrando o texto, aí ela levantou numa hora lá e disse, mas a minha igreja faz milagre e a sua não faz. Aí eu tive que mostrar na Bíblia que é milagre, e quem pode fazer também, inclusive Satanás faz. E esse texto bíblico, ele dá esse arrazoado, mas o Espírito de Profecia complementa dizendo o seguinte: a palavra de Deus declara que Satanás operará milagres. E olha a forma: fará com que as pessoas fiquem doentes e depois, de repente, removerá delas seu poder satânico. Serão consideradas então como curadas. Essas obras de cura aparente levarão os adventistas do sétimo dia à prova. Muitos que tiverem grande luz deixarão de andar na luz, porque não se tornaram um com Cristo. Olha, irmãos, isso aqui é um aviso muito crucial para nós, porque não é uma questão de não conhecermos a verdade. Olha o que Ellen White está dizendo aqui, Mensagem Escolhida, volume 1, página 53. Muitos que tiveram grande luz deixarão de andar na luz, porque não se tornaram um com Cristo. Então não basta ter o conhecimento da verdade, precisamos ter o comprometimento com a verdade. Conhecimento é uma coisa, comprometimento é outra. Conhecimento é eu saber que no sinal vermelho eu tenho que parar. Conhecimento. Comprometimento é eu parar. Então nós temos que ter essa compreensão clara da nossa relação com Deus, porque uma coisa é saber que Ele é Deus, outra coisa é nos submeter a Ele. Outra coisa é saber que Ele é luz, outra coisa é saber que eu posso, através dEle, me tornar uma luz. Então, cuidado para que a palavra de Deus, os enganos de Satanás no que diz respeito aos milagres, não venham desviar ou colocar em dúvida. Porque quem não já pensou em algum momento, veja, irmãos, segundo Tessalonicenses, ele nos dá uma palavra firme sobre o assunto, que quem não crê na verdade vai crer na mentira. Aliás, quando eu uso esse texto, eu digo assim, tem aquela pergunta, porventura quando Jesus voltar, encontrará fé na terra? Nesse estudo eu respondo assim, e eu coloco bem grande, sim, vai encontrar fé na terra, porque ele não vai encontrar nenhum incrédulo quando ele voltar. Ou crerão em Deus, ou crerão em Satanás. Razão pelo que o juízo vai acontecer. Então, porque não creram em Deus, diz lá o apóstolo Paulo, foram enredados, porque não creram, não mantiveram o seu amor com Cristo, a sua relação com Cristo, eles são enredados pelo engano maligno, e passam a acreditar que aqueles sinais e maravilhas foram feitos por Deus, quando na verdade foram feitos por Satanás. Sexto item, tenho 10 minutos para encerrar. Mantém a inatividade. Aqui está uma palavra que poderia também ser substituída por ociosidade. E quando se fala de ociosidade, existe um texto do Espírito de Profecia que declara que nenhum ocioso entrará no reino dos céus. No Serviço Cristão, página 37, Satanás está agora buscando manter o povo de Deus no estado de inatividade, a fim de impedi-los de executar sua parte na disseminação da verdade, para que, afinal, sejam pesados na balança e achados em falta. Aqui está falando essencialmente de missão, meu compromisso com a missão. O exercício, veja, como é que um crente se desenvolve? Bom, se ele for para a academia, ele se desenvolve fisicamente, mas se ele for para a missão, ele se desenvolve espiritualmente. A academia do cristão é missão, envolver-se numa atividade missionária. Lá ele cresce, lá ele se desenvolve, lá ele aprende a criar músculos espirituais. Então, se você não está envolvido na missão, você está indo para o raquitismo, vai ficar raquítico, vai ficar atrofiado pela falta do exercício dessa musculatura que se chama
missão. Então esteja ativo, esteja ativo. Essa é a melhor maneira de você firmar-se na sua maturidade cristã. 7º engano de Satanás: faz as pessoas deterem-se em pontos obscuros. E olha, isso aqui é uma distração que leva a questionamentos para quais às vezes nós não temos respostas, e aí vem as especulações. Então, quando a gente se detém em pontos que a Bíblia não tem respostas, nós buscamos então fazer as nossas conjecturas. Então, cuidado. Diz Ellen White no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 159, foi-me mostrado que a tática do inimigo levar as mentes a se deterem em algum ponto obscuro ou sem importância, alguma coisa que não foi plenamente revelada ou não é essencial à nossa salvação. Foi-me mostrado que é a tática do inimigo. Então você se prende a um ponto obscuro, sem importância, alguma coisa que não foi plenamente revelada, e aí vira assunto de especulação bíblica. Cuidado para que você não seja enredado. Aquilo que já foi revelado, diz Ellen White, é suficiente. O que foi revelado é suficiente para a nossa salvação. Se tudo pudesse ser resumido, a suma de tudo isso é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Suma, o que nós precisamos saber? Reconhecer Deus como Senhor e obedecê-lo. Pronto, e aí estamos trilhando um caminho seguro na nossa jornada. Ela fala mais na mensagem escolhida: quanto mais frequentemente se marcar um tempo definido para o segundo advento, é um dos engodos, né, uma das tentativas, e mais amplamente for ele ensinado, tanto mais satisfaz os propósitos de Satanás. Depois que se passa o tempo, ele provoca o ridículo e o desdém aos seus defensores, lançando assim o opróbrio sobre o grande movimento adventista de 1843 e 1844. Aliás, um dos enganos é dizer que os adventistas marcaram data, não como instituição organizada. Era o adventista porque aguardava o advento, mas era um movimento milerita. Eu não estou dizendo aqui, tentando eximir qualquer possibilidade de responsabilidade da igreja. É um movimento profético, nós estamos inseridos nesse movimento. Mas declarar que a igreja adventista, aí já é diferente. A igreja adventista não estava formada na ocasião, mas o movimento adventista, sim, por conta de já conhecemos todo o contexto histórico desse desapontamento, por conta dessa interpretação profética equivocada em relação ao evento, nós entendemos que se justifica a compreensão daquilo que os homens chamam de erro de data. 8º engano: mantém o povo de Deus em um estado mesquinho, miserável e egoísta. No livro Vida e Ensinos, Ellen White declara: Satanás leva os homens a se tornarem mais e mais egoístas e avaros, e então exulta ao vê-los entretidos consigo mesmos, mesquinhos, miseráveis e egoístas. A avareza, não sei, às vezes a gente associa a avareza apenas à riqueza, ao apego à riqueza, mas assim, aquilo que ocupa a minha prioridade é o objeto da minha avareza, do meu apego. Então cuidado para que a gente não seja enredado por esse engano de nos tornar mesquinhos, miseráveis e egoístas. É mais um texto ligado a essa fala. Satanás insiste perante Deus: são estas, diz ele, as pessoas que hão de tomar o meu lugar no céu e o lugar dos anjos que se uniram a mim? Embora professe obedecer à lei de Deus, tem porventura guardado os seus preceitos? Olha que pergunta. São essas que vão ocupar o meu lugar no céu? Essas que estão dizendo aí que professam obedecer à lei de Deus e não guardam de fato os seus preceitos? Testemunhos Seletos, volume 2, página 177. O que é importante nós entendermos nesse arrazoado? A lei é o testemunho. Usando a terminologia da manhã de hoje, íntegro e reto. Viver desta maneira, diante dos olhos de Deus. Item 9, 9º engano: questiona a revelação de Deus. É plano de Satanás abalar a fé do povo de Deus nos testemunhos. Segue-se então o ceticismo com relação aos pontos vitais de nossa fé, os sustentáculos de nossa posição. Vem depois a dúvida sobre as Escrituras Sagradas e finalmente a marcha definitiva para a perdição. Testemunhos Seletos, volume 2, página 287.
Veja que a descrença nos escritos de Ellen White é um tema. Se você buscar hoje na internet com essa temática, os que duvidam de Ellen White, os que questionam Ellen White, você vai achar muita coisa na internet. E sejam cuidadosos, porque a nossa palavra é o assim diz o Senhor, e é palavra profética. Então, assim, Deus tem utilizado esse recurso da profecia para transmitir suas verdades. Se o inimigo ataca esse meio pelo qual ele transmite estas informações, ele também, sorrateiramente, ele enfraquece o alicerce, a base da nossa crença. E, finalmente, o 10º engano. Vocês observaram que esse seminário foi feito todo à luz do Espírito de Profecia. Então, os argumentos aqui não são humanos e a gente faz a leitura para confirmar a palavra profética. Finalmente, introduzirá uma contrafação no tempo do fim. Esse tema aqui é interessante. A contrafação do crente. Eu entendo ser o último engano. Porque existem alguns desapontamentos na Bíblia, que nós acompanhamos na história do relato bíblico, mas a última delas é aquela de você estar na festa sem as vestes nupciais. Como é que você entrou aqui? Entendeu? Como é que você entrou aqui? Você aceitou o convite, você veio para a festa, só que tem um detalhe, você quer ser cristão da sua maneira. O último engano, eu não li ainda o texto do Espírito de Profecia, mas essa fala me reportou a um tema de mensagem que eu tenho sobre as bodas, aquela festa das bodas lá. E o Senhor convidou, ninguém veio, morreu, o meu gado, eu estou ocupado. Aquela ideia de que nós não temos tempo para Deus. E ele disse, olha, por favor, vão lá para a rua, vão lá para as praças, vão lá para as encruzilhadas, chame quem quiser vir, a mesa está posta, o banquete está preparado, a comida está feita. Entendeu? A graça sendo estendida a todos, no tempo certo para os judeus, depois para os gentios, e, enfim, para todos nós. Nós somos o alvo dessa graça, nós somos aqueles que aceitou o convite das encruzilhadas. Só que escute uma coisa, ele vai entrar na festa, e na festa nós precisamos ter um traje. E essa parábola nos ajuda a entender uma coisa, você não entra na festa da sua maneira, não é do seu jeito, irmão, por favor, entenda isso. Essa contrafação do tempo do fim é exatamente tentar introduzir um engano a respeito da nossa própria vida cristã. Vida cristã não é do nosso jeito. Você aceitou a Cristo, então daqui por diante é do jeito dele. Não invente fórmulas, não invente fórmulas. A contrafação do crente é um perigo para os últimos dias, mas assim, o último desapontamento ainda vai acontecer. É de você achar que estaria na festa das bodas do Cordeiro, e Jesus dizer para você, como é que você entrou aqui? Você não me aceitou? Não aceitou o meu senhorio? Eu finalizo com esse texto, o Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos. Naquele tempo, muitos se separarão das igrejas em que o amor deste mundo suplantou o amor a Deus e a sua palavra. Muitos, escute, tanto os ministros como leigos, aceitarão alegremente as grandes verdades que Deus providenciou, fossem proclamadas no tempo presente, a fim de preparar um povo para a segunda vinda do Senhor. O inimigo das almas deseja estorvar esta obra, e antes que chegue o tempo para tal movimento, esforçar-se-á para impedi-la, introduzindo uma contrafação. O texto continua. Nas igrejas que puder colocar sob seu poder sedutor, fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada. Manifestar-se-á que será considerado como um grande interesse religioso. Multidões exultarão de que Deus esteja operando maravilhosamente por elas, quando a obra é de outro espírito. Sob disfarce religioso, Satanás procurará estender sua influência sobre o mundo cristão. Escute. Não faça festa com a quantidade de salvos, faça festa com a qualidade dos salvos. Muitos virão, mas não foram chamados por Deus. Nós precisamos estar atentos, não para fazer julgamento, não para fazer distinção. Joio e trigo estarão até que Cristo venha e faça a separação.
Não devemos nos arriscar a fazer esta separação. A colheita não é responsabilidade nossa, essa separação não é responsabilidade nossa. Mas nós precisamos saber que aqui tem os que foram chamados e aqui tem aqueles que quiseram vir, por alguma razão, por algum outro interesse, não são os escolhidos do Senhor. Eu espero de coração que eu e você vivamos uma experiência em que a gente possa estar firmado na palavra, submissos à vontade de Deus. Aquele que cedeu uma vez à tentação, cederá mais facilmente a segunda vez. E cada repetição do pecado diminui seu poder de resistência, cega os seus olhos e suprime a convicção. Amigos, tanto quanto a impressão do Espírito Santo na minha e na sua vida produz transformação, e essas transformações elas são radicais, não esqueça, não são instantâneas, elas são radicais, mas não são instantâneas. É a metamorfose. Metamorfose não é instantânea, mas ela é radical. Uma lagarta para uma borboleta. Mudança radical, é isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Nos entregamos a essa experiência de estar na presença do Senhor, não esqueça, tirando tempo para Ele, nos consagrando ao estudo da Bíblia, à oração, à comunhão com os irmãos, na igreja, nos pequenos grupos, nessa interação de relacionamento e também cumprindo a missão. Então finalizo chamando a atenção para essas 3 palavras que têm sido um marco na Igreja Adventista já por alguns anos: comunhão, relacionamento e missão. Aqui está o segredo para uma vida sem destruição. Que Deus te abençoe e te faça vitorioso, no nome de Jesus. Amém. Oração? Bem, pessoal, vamos dar continuidade aqui no sorteio, tá? Pedimos aqui 5 minutos para o sorteio, né, pastor? Então, Jefferson, vamos correr aí. Pessoal, como nossa equipe de apoio deu problema lá, nós vamos fazer aqui no celular de 1 a 115, tá? Então, se sair repetido, você não tem problema que a pessoa já não vai receber, tá? O número sorteado é número 110. 110. Número 110. Aqui, 110. Opa, tá aqui pertinho. Olha, irmã, vai Você ser já entrega aí. um ferro Black & Decker. Irmã, parabéns, viu? Deus abençoe. O próximo, Jefferson, vai ser qual? Uma cesta de alimentos. Uma cesta básica. Próximo sorteado, número 105. 105. Olha, irmã, Aqui, ali. número 105 tá vindo ali. Pega logo o próximo, Jefferson. Vamos lá. Hoje tá corrido. 105, irmã. Tá bom, irmã, parabéns. Próximo sorteio será um liquidificador. Um liquidificador. Número sorteado, número 53. 53. Pertinho, 53. Ah, irmã, que... Parabéns, Parabéns, muito obrigado. viu? Deus abençoe. Próximo número sorteado vai ser o quê? Qual? Vamos sortear uma série do Grande Conflito. Grande Conflito. Número 112. Número 112. Opa, Olha. ó, vim torcendo ali. Parabéns. Parabéns, Qual é o seu nome, irmão. cara? Isaac. Isaac, parabéns, Isaac. Pode sentar, Vamos irmão. Parabéns, sortear viu? agora Qual vai ser o uma próximo? outra cesta de alimento. Uma próxima cesta básica, número 20. Número 20. Temos aqui o número 20. Não. Número 20 não. Não. Dou-lhe Outro uma. número. Vamos lá. Dou-lhe duas. 1, Dou-lhe 2, três. Não veio. 3. Próximo número. Número 114. 114. Tá presente? 114. A irmã ali. Ali, irmã. Pode entregar lá, pastor, por favor. Próximo. Outro ferro. Um ferro de passar, Ferro de gente. passar. Ferro de passar. Próximo número. Número 93. 93. Tá ali, ó.